Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo é para mostrar para vocês um exemplo de programa, né, em C que utiliza expressões aritméticas e tipos, né, e também trabalha com tipos. E eu pretendo então passar para vocês a solução, né, uma possível solução para esse programa. Então, o enunciado seria, por exemplo, ler um valor inteiro de 3 dígitos e o inverter. Aqui faltou um E, né? E a gente vai então inverter esse valor. Então, por exemplo, digamos que eu tenha digitado 155, o que seria inverter? Ele ficaria então em 551, ou seja, a centena passa a ser a unidade. A dezena continua sendo a dezena e a unidade vai passar a ser a centena. Então, para isso, o que foi criado aqui, ó? Foram criadas algumas variáveis, né? Então, o número, que vai ser o número inteiro lido, N1, que vai ser utilizado para armazenar, então, a centena, o N2, que vai ser utilizado para armazenar a dezena, o N3, então, que vai ser utilizado para armazenar a unidade, tá? NV, então, vai ser o novo valor após a inversão, e AUX é uma variável auxiliar aqui para a gente efetuar a troca. Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui, então, é solicitar, né? Com printf, a gente solicita a leitura do valor, então, valor de 3 dígitos. Leio esse valor aqui para a variável n. Então, eu tenho, vamos supor que a pessoa tenha digitado 155. Agora, o que acontece? N1, que é a minha centena, passa a ser o quê? Passa a ser o N, que foi o valor que eu acabei de ler, que é 155, dividido por 100. Só que o que acontece? Qual é a regra, né, de conversão de tipos da linguagem C, conversão automática de tipos? Se eu tenho dois valores inteiros e utilizo o operador barra, o resultado da minha expressão vai ser um inteiro. Se eu tivesse pelo menos um desses valores como float, o resultado da minha expressão seria float. Aqui eu tenho n, que é inteiro, que é 155, e 100, que também é inteiro. Então, logo, o resultado dessa minha expressão será inteiro. Ou seja, eu tenho, então, 155 dividido por 100, a parte inteira resultante é 1, dá uma vez, ou seja, o 100 cabe uma vez dentro do 155. Então, o resultado dessa expressão, que vai ser armazenada em N1, é 1. Só que o que sobrou? Sobrou 55. Nessa operação, o 55 é jogado fora, tá? Então, eu fico com 1, que é a parte inteira da divisão. Só que eu quero obter esse 55 para continuar, então, calculando a minha dezena e a minha unidade. Então, o que eu faço? Eu uso o operador resto da divisão inteira, ou seja, pessoal, resto é aquilo que sobrou, que não pode ser dividido. Então, o que eu faço? Ó, N, que era o meu 155 original, resto da divisão inteira por 100, ou seja, qual a parte de 155 que não vai poder ser dividida por 100? Essa parte é o 55 que sobrou, então o 55 é atribuído para AUX. Então, eu tenho aqui em N1, eu tenho 1, ou seja, coube 100 uma vez dentro de 155 e sobrou 55. O que é o N2, que é a minha dezena? O N2 é o meu o resultado da divisão do que sobrou, né, daquele 55 dividido por 10. Eu tenho que saber quantas vezes o 10 cabe dentro do 55. Da mesma forma, eu tenho inteiro dos dois lados, então será uma divisão inteira. Então, ó, eu tenho 55 dividido por 10, cabe 5 vezes. Então, o resultado de AUX dividido por 10 é 5, ou seja, cabe 5 vezes o 10 dentro do 55, só que sobra 5 que não pode ser dividido. Então, o N2 fica apenas com a parte inteira dessa divisão, que é o 5,
certo? Só que eu também preciso obter esse 5 que foi o que sobrou. Então, o que eu vou fazer? Vou usar de novo o resto da divisão inteira. Então, AUX que tem 55, resto da divisão inteira por 10, ou seja, qual a parte do AUX que não poderá ser dividido por 10? É aquilo que sobrou. A unidade é o que sobrou. O que sobrou? 5. Então, o N3 ficou com a sobra, que é 5. Então, eu tenho aqui, ó, o N1, eu tenho o 1, que é a minha centena, que equivale a 100. O meu N2, eu tenho 5, que equivale à minha dezena, né? Que é 50. E o N3, eu tenho 5, que é a minha unidade, então, que é igual a 5. Agora, se eu somasse essas três partes, né? 100, N1 vezes 100 me dá minha centena, N2 vezes 10 me dá minha dezena, e N3 vezes 1, né? Daria minha unidade. Se eu somasse isso aqui, daria 155, que foi o próprio número que foi fatorado, que foi dividido. Só que o enunciado pede para a gente inverter. Então, o que eu vou fazer? O N3, que era a minha unidade, agora vai passar a ser a minha centena. Então, ó, N3, que tinha 5, vezes o 100, já deu o quê? 500. O N2 era a dezena, vai continuar sendo. Então, N2 vezes 10 era 50, né? Vai continuar sendo 50. Então, eu já tenho 550. Mais o N1. O N1 aqui era a minha centena, que tinha ficado valendo 1. Agora, ele vai ser a minha unidade. Então, centena agora eu tenho 500, a dezena agora eu tenho 50 e a unidade agora eu tenho 1 e vai ficar 551. Agora, ó, o número lido foi, nesse percentual D aqui vai apresentar o número originalmente lido, que foi o 155, no meu exemplo. E seu inverso é, nesse percentual D aqui, vai ser apresentado, então, o novo valor, né? O valor invertido, ó, que é o NV. E depois eu faço uma pausa para a gente ver o resultado, certo? Então, vamos executar. Vou compilar aqui e executar, né? Ele pede, então, que eu informe um valor inteiro de até 3 dígitos. Eu vou informar esse do exemplo, que era 155. O número lido foi 155 e o seu inverso 551. Certo? Funcionou, então a gente conseguiu inverter o valor. Pessoal, peço que vocês curtam o vídeo, me ajudem aí no YouTube e eu espero que vocês, então, tenham aproveitado, tá? Um abraço.